pessoal, bom dia. Meu nome é Gerson, eu sou farmacêutico do município de Ponte Nova, Minas Gerais. Nós estamos na Zona da Mata, a mais ou menos 200 quilômetros de Belo Horizonte. Temos uma população assim, de em torno de 60 mil habitantes. O nosso município é sede de macro e de micro, né? Então é referência de saúde na região. Assim como estou vendo todos vocês falando, né, a dificuldade que a gente enfrenta no SUS, né, questão estrutural, de RH, de material, e isso faz com que cresça o fenômeno da judicialização, né? Em 2015, a gente estava tomando diversas ações judiciais de procedimentos, medicamentos, muitos pedidos de internação compulsória. E, a partir disso aí, a gente pensou numa estratégia para enfrentar essa situação. A gente firmou um termo de cooperação técnica com a Defensoria Pública do município, né? Esse termo foi firmado em agosto. Esse termo, a gente teve como objetivo a gente resolver as demandas de saúde de forma administrativa, né? A gente começou a atender lá na Defensoria, né? Semanalmente, eu atendo lá na Defensoria todos os pacientes que procuram a Justiça. Aí também fizemos um acordo com o Ministério Público. Quem for no Ministério Público é encaminhado para esse atendimento na Defensoria. A partir desse termo, a gente, né, pôde conversar mais com o Judiciário, a gente explicar para eles sobre a rede do SUS, né, o processo para você incorporar um medicamento, um procedimento, né. A gente também começou a atender mais da legislação, questão do direito à saúde, né. E a gente, assim, tem uma retaguarda muito grande, né? É uma equipe multidisciplinar, tem diversos médicos parceiros, então é bem ampla a nossa equipe. Então, assim, eu faço atendimento semanal, normalmente eu atendo 15 a 12 pacientes por semana. Aí, essas demandas, esses 15 atendimentos, chegaria 15 ofícios lá na secretaria para o gestor responder. Então, hoje já não chega 15 ofícios, são 15 oficiamentos. Eu acolho assim, o paciente, vejo a demanda dele e muitas vezes o paciente está fora da porta de entrada certa, às vezes ele não protocolou o que ele está necessitando, às vezes é um medicamento que está previsto no componente especializado e o CID da doença dele enquadra para ele receber um medicamento, aí eu já dou o formulário, faço uma carta para o médico. Ou, às vezes, é um medicamento que não tem no SUS, mas eu tenho uma alternativa, aí eu pego faço um ofício, mando para o médico, mando alguns estudos comparando. Então, assim, a gente tem um modelo de laudo lá também. Fala assim, o SUS tem essa alternativa e se você já tentou e não deu certo, aí você vai ter que emitir um laudo para ser judicializado. Então, assim, o objetivo é que a gente esgote todas as possibilidades administrativas, aí só assim vai para a via judicial. Aí, só a título de curiosidade, no termo a gente firmou que seria respeitada as responsabilidades dos entes. Se fosse uma demanda excepcional de alto custo, a Defensoria vai demandar apenas contra o Estado, a demanda judicial. E se fosse básico, demandaria contra o município. Então, isso aí ficou muito bom para a gente gerir isso. Porque o que foi de responsabilidade do município, a gente constrói política pública para ofertar e planejar e evitar a judicialização. A partir disso aí, por exemplo, a gente criou um protocolo para atendimento de paciente que necessita de suplementação e dietas interais. A gente organizou alguns serviços via consórcio. A gente mudou a nossa contratualização com os hospitais prestadores.
Então, assim, a gente faz com que eles... A gente cobra mais deles, por exemplo, se tiver uma situação, chega lá um procedimento, às vezes de média complexidade, eu vejo que a referência na PPI está para Ponte Nova, por exemplo, e vejo qual o hospital que é o prestador. A gente já oficia o hospital daquilo ali e pergunta se tem possibilidade dele fazer em via administrativa para o SUS. E a gente tem conseguido bastante sucesso com essas situações. Na questão do medicamento, por exemplo, a gente sempre observa, dentro do ciclo das ciências farmacêuticas, se você incluir um medicamento, a gente olha a Rename, que é o nosso norteador, né, que o Ministério, aí, através do Conitec, atualiza ela periodicamente, mas às vezes nem tudo está na Rename. Então, assim, a gente vai colocar na nossa lista. Aí a gente leva em consideração a necessidade, efetividade, segurança, custo-benefício, em comparação com uma tecnologia, às vezes, que já tem no SUS. Então, a gente não sai padronizando tudo, não. A gente estuda a nossa padronização, tem a nossa lista e faz com que os profissionais usem aquilo que tem no SUS. Então, assim, porque a gente vê... hoje eu mostro para a defensora, por exemplo, assim, chega lá uma determinada marca, aí eu entro lá no Declara SUS e vejo que o médico recebe, por exemplo, diversos incentivos do laboratório. Aí eu falo assim, isso aqui tem conflito de interesse. Hein? Então, assim, a gente tem que ver isso aí. Pega a questão de procedimento, por exemplo, hoje o nosso gargalo está sendo lá tratamento de ferida com oxigênio, a hiperbárica. Aí você vê que tem uma clínica na cidade, um médico, e ele fica demandando aquilo ali para a gente. Aí eu vou perguntar, quem pediu para você vir aqui? Pergunto para o paciente na frente da defensora. Eu falo, foi o médico. Aí eu falo, eu não estou trabalhando para esse médico. Falo com a defensora, eu não trabalho para ele, eu trabalho para o SUS. Então a gente vai procurar política para estar padronizando coisas que vai atender o paciente com qualidade, porque isso aqui é um tratamento paliativo, como, por exemplo, uma cobertura especial. Corremos lá, montamos uma comissão para tratamento de ferida, prevenção, temos coberturas de qualidade, temos suplementação, nós vamos enfrentar dessa forma, entendeu? Então, a gente teve uma redução dos processos judiciais em torno de 90%. Dos 48, 50 que eu atendo por mês, em torno de 3 ali judicializa. Mas, às vezes, como tem a situação de responsabilidade de cada ente, a maioria vai contra o Estado. Assim, a ação contra o município, que eu lembro, esse ano, acho que a gente teve uma ou duas, que foi, assim, às vezes, de procedimentos que nem tem no SUS. Então, a gente está otimizando os gastos do município, né? A gente está conseguindo montar serviço, por exemplo, dieta, às vezes, cada hora aparecia uma ação judicial de dieta, uma marca diferente, um suplemento. Então, a gente criou o serviço, a gente criou a nossa padronização. Quando chega o paciente, a gente já absorve, já passa a dieta que a gente tem. Só o fato da gente padronizar, você compra um volume maior, numa programação, você preocupa com o orçamento. Então, assim, a gente compra muito mais barato. Então, às vezes, o que a gente gastava lá 70, 80 mil por ano para atender demanda judicial, hoje a gente gasta 100 mil e atende todo mundo. Então, é isso. A gente ganhou um prêmio, que desde 2015 que a gente está fazendo isso, vai fazer 7 anos, aí ganhamos um prêmio como prática exitosa da Defensoria. E é a primeira vez que a gente escreve para a prática exitosa do Congresso do CONASEMS. Aí, muito obrigado.